tarde, uma boa audiência, e relato que às 16h20 declaro aberta a presente audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2021 e da outras providências, conforme o edital número 04/2020, publicado no Boletim Oficial do Município, no número de 1328, de 22 de maio de 2020. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, que é composta pelos vereadores, por mim, que sou atual presidente, pela Sônia Patas da Amizade, que já justificou que está chegando um pouco atrasada, mas já está vindo para essa audiência, e o vereador Juarez Araújo, que também é membro da comissão. Eu agradeço a presença aqui do senhor Celso Florencio, nosso secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Jacareí, dos vereadores Luiz Flávio, Abner de Madureira, Valmir, Paulinho dos Condutores e vereadora Lucimar, que estão presentes aqui, aos servidores e todo o público que nos assiste pela TV Câmara Jacareí e pelos canais do YouTube e Facebook. Em relação à pandemia, a gente sabe que a participação popular pode ser também através de perguntas destinadas pelo site da TV Câmara, pelo YouTube, pelos canais de Facebook, para que a sua pergunta chegue até nós também. Eu agradeço a presença de todos e convido o senhor Celso Florencio, nosso secretário de Governo, para iniciar a sua apresentação. Boa tarde aos membros da mesa, demais vereadores, telespectadores que nos acompanham em casa, para a gente debater um pouquinho o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. Essa é das 3 leis, essa é a segunda, né? A gente tem o PPA, que é o Plano Plurianual, que é a Lei Orçamentária para 4 anos. No primeiro semestre, sempre a gente vota a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define os programas e as metas para o próximo ano, né? E no final do ano é votada por essa casa a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que ela destrincha mais a LDO em uma peça orçamentária onde onde a Câmara de Vereadores autoriza os gastos do Poder Executivo, né? Então, se por um lado aqui a gente vai dividir em 2 partes, as receitas e as despesas. As receitas, elas estão comprometidas, né, sobretudo com o custo fixo da Prefeitura, e elas não têm um incremento se comparado à previsão da LOA de 2020, né? Todo mundo sabe, a gente está em meio a uma pandemia, essa pandemia ela afeta diretamente a atividade econômica, que por consequência vai afetar a arrecadação não só da Prefeitura, como dos governos estaduais e federal, e que acaba diminuindo os repasses também ao município. Então, os senhores vereadores devem observar que na nossa LDO, o valor estimado para a LDO está inferior de receitas do Tesouro ao valor que foi orçado para esse ano, do orçamento da LOA vigente desse ano, né? E isso em decorrência da retração econômica oriunda da pandemia. Então, pode passar só no quadrinho de receitas, por favor? Pode passar. Pode passar. Pode dar sequência, só para isso. Aqui a gente consegue perceber, né, que só nas receitas do Tesouro, que para esse ano estariam previstos 212 milhões, provavelmente a gente não chega, a gente não vai conseguir chegar nesse valor por conta da queda na arrecadação oriunda desses meses de pandemia. A economia estava vindo num ritmo bom em janeiro, fevereiro, mas a partir de março a gente já começa a ter uma desaceleração econômica e a gente não sabe, inclusive, como a economia vai se comportar nos próximos meses. Então, a gente, nas receitas próprias do município, a gente está saindo do estimado para 2020 de 212 milhões para 195 milhões. E, no total, esse valor cai de 578, estimado para 2020,
para uma LDO de 557, aí dando mais de 20 milhões de diferença do estimado para esse ano para o estimado para o ano que vem. Se, por um lado, a gente tem as receitas, a gente vai passar como que está distribuída essas despesas. Pode ir direto para o slide 7, por favor? Isso. Então, aqui na saúde, a gente tem na Lua 240 milhões para esse ano e 244 para o próximo ano. E nisso contempla a inauguração da UBS Central, a ampliação do atendimento odontológico nas unidades de saúde, as filas de cirurgias, né, a redução das filas de cirurgias, a UBS do Flórida, né, a Unidade de Saúde da Família do Jardim Flórida, que a Prefeitura tinha expectativa de já fazer esse ano, mas, por conta da pandemia, está suspensa. Então, provavelmente, se a gente conseguir, a gente começa esse ano, mas se estende para o próximo ano. E as emendas impositivas na saúde, aqui destaque de 3,2 milhões de emendas impositivas dessa casa para a saúde. Na sequência, educação, a gente está estimando 186 milhões, algo em torno de 25,8% das receitas municipais. E aqui a gente tem a operação da creche do Imperial, que ela deve ficar pronta esse ano, mas ela começa as operações no ano que vem. A creche do Meia Lua, que também já deve começar esse ano, mas a obra continua no próximo ano. A creche a EMEIF, do Santo Antônio da Boa Vista, que também começa esse ano, já está com ordem de serviço, mas também é uma obra que tem um período de mais de 12 meses, então ela chega no próximo ano. E o Centro Educacional Darcy Ribeiro, que vai proporcionar ensino integral para as crianças mais vulneráveis da região oeste do município. Na sequência, a Fundação Prolar, o orçamento está em torno de 5 milhões, 5,15 milhões. Continuam as regularizações que hoje estão presentes. É o slide 10, por favor. As regularizações que estão em 2020, que continuam para o próximo ano, 22 de abril, Mississippi, Bela Vista, Marília, Paraíso, Vila Ita e Vila Ita 2, e que serão iniciadas em 2021, CDHU do Campo Grande, Cepinho, Porto Velho e Chucuru. Assistência, segurança. A gente está com um orçamento de 25 milhões e 677, e a gente tem, nisso, contemplado operação expansão do COI, fortalecimento de serviços de posturas, né, de normas e posturas, e o Centro de Mediação de Conflitos. Na SAS, a gente tem o início da construção do Centro de Convivência do Idoso, na Secretaria de Assistência Social, com um valor orçado para a secretaria, né, não só para o centro, de 26 milhões 127. O esporte, orçamento de 7 milhões 187, parecido com o da Lua de 2020, onde está basicamente contemplado a reforma de equipamentos públicos, né, de investimentos da LDO, estão contemplados as reformas dos aparelhos já existentes de esporte. Fundação Cultural, a gente ultrapassa 6 milhões de reais na Fundação Cultural, de orçamento, e está incluso aí com destaque para o Plano Municipal de Cultura, os editais do Fundo Municipal de Cultura e o início das reformas do MAV. Secretaria de Infraestrutura, a gente tem aí 118 milhões de orçamento, sendo 35 de Tesouro, 35.700, e 80 milhões de vinculados. Então, operações de créditos, recursos, transferências para infraestruturas, emendas parlamentares, tudo contemplado nesses 82 milhões. E aqui a gente tem recuperação de vias e pavimentos para autocarentes, finalização da terceira ponte da Davilino, Castelo Branco a gente espera terminar esse ano, mas se não terminar também estará contemplado aqui. A melhoria da iluminação pública, a gente já iniciou, né, a substituição da iluminação pública por LED, então a gente deve dar sequência a esse trabalho de ampliação do parque de LED, de iluminação do município, recuperação das vias estruturais, né, as grandes vias do município,
que precisam de recuperação, Malaquiaça, de Lucas Nogueira Garcês, Ademar de Barros, essas vias serão recuperadas, e macrodrenagem do córrego do Tanquinho e do córrego seco. Então, aqui no córrego do Tanquinho a gente já deve licitar ainda nos próximos meses, está finalizando o projeto executivo de toda a macrodrenagem do córrego do Tanquinho. Para quem não sabe, o córrego do Tanquinho, ele nasce, né, no Imperial, passa ali pela Diogo Fontes, cruza toda aquela parte de trás do Vila Ita, do Emília, e hoje o córrego do Tanquinho é um dos grandes responsáveis pelas maiores enchentes do município. Então, a gente vai licitar ainda esse ano essa obra é uma obra de recurso vinculado, e a gente deve chegar aí conseguir, com a conclusão dessa obra, a melhorar todos os problemas de enchente na região oeste do município. E o córrego seco é o córrego que atravessa o Califórnia, passa ali pelo Jardim Luiza, cruza a Getúlio Vargas, a Avenida Davilino e desemboca no Paraíba, ali na Malaquiaça. Esse também é um córrego que tem grandes pontos de alagamento, sobretudo no Jardim Luiza. Então, aqui a gente começa a desenvolver os projetos a nível executivo de macrodrenagem para solucionar esse problema, e no Tanquinho já entra com a macrodrenagem do córrego mesmo, para a gente fazer algo semelhante que foi feito aqui no Turi, que finaliza no primeiro semestre desse ano com os piscinões, que já estão evitando as enchentes na região central do município. Mobilidade, a gente está com 25 milhões de reais de orçamento, que estão contempladas as ciclovias. A gente deve começar o projeto cicloviário do município no próximo ano. A gente já foi dada a ordem de serviço da elaboração dos projetos, então são 22 quilômetros a mais de ciclovia que devem ser iniciados no próximo ano já a sua construção. Também estão incluídos abrigos de ônibus e educação no trânsito. Desenvolvimento econômico, 3 milhões e 600, está compreendido aqui o Centro de Inovação e Empreendedorismo da cidade. Meio ambiente, 67 milhões de reais. Está contemplado o plano de meio ambiente, o corredor ecológico, que é fazer um corredor de mata na região, fazer um corredor ligando as regiões de mata do município para garantir uma melhor meio ambiente, que tem uma diversidade maior, que essas espécies, a fauna e a flora se conectem. Inventário de nascentes do município, corredor de arborização, recuperação do Morro do Cristo e algumas novas áreas institucionais que devem ser preservadas, como a Lagoa do Califórnia, a Área Verde do Salvador, do Paraíso e do Imperial, além do Centro de Convivência Animal. No SAI, a gente tem esgoto do Igarapés, do Ijau, a despoluição do Turi e a rede de água do Pedra Branca e Veraneio Ijau. O SAI está com um orçamento de 207 milhões. SRJ, um orçamento de 1,3 milhões. A SRJ é a regulação dos serviços delegados de saneamento do município. Então, tanto água e esgoto, quanto resíduos sólidos. Secretaria de Administração, 14 milhões e 300, está inclusa a construção do columbário. Secretaria de Finanças, 3 milhões e 700. Procuradoria do Município, 4 milhões e 100. Gabinete do Prefeito, 4 milhões e 300. E Secretaria de Planejamento, 7 milhões e 400. Secretaria de Governo, onde que a gente tem as demais emendas parlamentares, né, onde a gente coloca as demais emendas parlamentares que estão transferidas para as secretarias fins. Então, tem 7 milhões e 700, sendo que 3 e 200 são emendas impositivas dessa casa. O orçamento da Câmara está orçado em 25.860 e IPMJ, que são os aposentados do município, 107 milhões de reais. Bom, com isso termina essa explanação rápida e abro a palavra para os senhores vereadores para as questões. Espero ter conseguido, nesse curto espaço de tempo,
dar um panorama geral sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu agradeço ao senhor secretário de Governo da Prefeitura, Celso Florencio, pela explanação. Informo que os internautas que nos assistem podem enviar perguntas através da página da TV Câmara Jacareí, nos canais do YouTube e Facebook. E, neste momento, abro a palavra aos senhores vereadores presentes para esclarecimentos e dúvidas, e acredito que o secretário está à disposição de todos. Saudações à mesa, ao secretário do Governo, Celso Florencio, toda a equipe secretária do Governo, secretaria responsável pelo portal da transparência. E sobre a LDO desse ano, dá para perceber que ainda não é desejável o aumento de verbas em política pública é muito pouco expressivo, O do esporte aumentou pouco, da cultura e também da assistência social. A gente sabe que nós temos por lei federal, um comprometimento de 25% para a educação, que geralmente por segurança do administrador, de ter que responder por não atingir esse 25%, acaba ultrapassando um pouco, A saúde é impossível usar somente 15% do orçamento devido à demanda, devido tantos outros casos de saúde, por conta de ter que aumentar exames, ter que aumentar tratamento, medicação, que forma o conteúdo do atendimento da política pública da saúde ao cidadão. A gente entende que não dá. Mas aqui o que me chamou a atenção é quando Vossa Senhoria apresenta aqui a questão do orçamento da administração, onde diminui da LDO de 2019, diminui da LOA 2020, para o LDO 2021, diminui mais de R$1 milhão, sendo que a administração local ela fez um compromisso com uma reforma administrativa, e nós sabemos também que existe o aumento essa diminuição, vocês já computaram aqui a licença-prêmio compulsória por conta do Covid-19 dos servidores, está computarizado aqui, porque diminuiu R$1 milhão do orçamento do servidor público. E o servidor público, ele é um braço da administração, porque quem recebe o cidadão jacarense. Então, eu queria saber qual que foi o motivo dessa diminuição de mais de R$1 milhão na pasta da administração, na qual o maior peso é os 50 e poucos por cento que é para o servidor público. Obrigado da pergunta. É só separar o que é a administração municipal do que é a Secretaria de Administração. Acho que pode ter feito um pouco de confusão. O orçamento aqui ele diz respeito à Secretaria de Administração e Recursos Humanos, e não à administração municipal, onde estão inclusos os salários. Então, os salários da educação eles estão inclusos dentro do orçamento da educação, os salários da saúde, dos servidores da saúde, eles estão inclusos dentro do orçamento da saúde. O salário dos servidores eles estão inclusos dentro das respectivas secretarias. Então, quando eu digo que a saúde tem um orçamento de 100 e poucos milhões, nisso estão inclusos todos os funcionários da saúde. E não, quando eu digo só a Secretaria de Administração, são só os funcionários da Secretaria de Administração e os contratos dessa secretaria. Então, contratos de zeladoria, de manutenção, que têm sido renegociados e têm caído ao longo dos anos.
Então, essa queda de 1 milhão de orçamento da Secretaria de Administração é mais de renegociação de contratos da própria Secretaria do que a questão do salário dos servidores. Mesmo porque eu acho que com a lei federal agora, não sei como ficará a questão do salário dos servidores, né? Porque, pelo que o governo Bolsonaro está tentando colocar, é que não tenha aumento no próximo ano. A gente contemplou no orçamento alguma coisa para dar não aumento, mas reposição inflacionária, mas isso vai depender, inclusive, de uma diretriz nacional. Então, que não está... Mas a questão das licenças prêmios, elas estão inclusas no orçamento vigente desse ano, de 2020. Aqui a gente está tratando das diretrizes para o orçamento de 2021. Então, mas foi compulsoriamente, muitos funcionários tiveram que tirar a licença prêmio. Então, houve uma economia dentro do cofre público por conta disso, né? Mas a economia se reflete em 2020, não em 2021. E uma outra questão, Celso, aqui na questão do meio ambiente, né? A gente sabe também, como eu já expliquei, da questão de ter uma amarradura na questão do educação e saúde. E daí vou entrando na pasta da política pública do meio ambiente, onde tem um comprometimento orçamentário altíssimo na prestação de serviço necessário e imprescindível para a sociedade, que é a limpeza pública, coleta e nessas coisas. Então, o orçamento praticamente do meio ambiente vai tudo nisso daí. Mas aí, quando apresenta aqui o projeto para 2021, coloca a questão da recuperação ambiental da Lagoa do Califórnia e outras, e aqui faltou a Lagoa da Estância do Porto Velho, porque tem muitas lagoas, tem muitas áreas verdes nascentes que a prefeitura ela tem ação, né, para recuperação urgente e emergencial dessas áreas e paga multa, inclusive. E aqui eu estou vendo que não entrou a Lagoa da Estância do Porto Velho. A Lagoa da Estância do Porto Velho vai ser restaurada, reconstruída esse ano, porque tem processo de multas diárias, inclusive, né? Eu não sei te responder quanto ao processo e qual o nível de avançado está esse processo. Acredito que não tenha tramitado em julgado ainda. Para o orçamento do próximo ano, ele não está previsto ainda, porque a gente estabelece prioridades e realmente não tem condições financeiras de arcar com tudo num curto espaço de tempo. Mas, se houver uma decisão judicial que obrigue o município a fazer, o município será obrigado a remanejar de alguma outra área para cumprir isso, essa decisão judicial. Não existe dinheiro novo, né? A partir do momento que você é obrigado a fazer uma determinada ação, você tem que deixar de fazer outra ação. Então, caso o município seja obrigado a fazer esse tipo de ação, ele tem que remanejar de outra área, ele deixa de fazer outro programa para cumprir isso. Tem essa liberdade, né? Tá. E uma outra questão é aquela obra que estava no projeto estruturante, nos projetos, né, vários projetos do pacote estruturante, para o desenvolvimento das cidades, um desenvolvimento sustentável, que é ligando os parques lineares. No LDO 2021, está incluído ou foi retirado aquele projeto da onde tem a avenida, que sai lá do Nova Jacareí, que vem ali por trás da região da Rua dos Pelógios, Rua Projetada dos Pelógios, Condomínio Araquárias, Vila Ita 2, Vila Ita 1, Terras da Conceição, Jardim Emília, e sai na Avenida Industrial, que vai entrar na duplicação da Humberto Castelo Branco e, posteriormente, na Terceira Ponte, que são projetos que estão nesse financiamento. Esse projeto, ele foi retirado ou foi mantido para 2000 no LDO? Infelizmente, ele está suspenso, né? Por Foi decisão judicial. o acordo que o prefeito fez com a Procuradoria, com o Ministério Público, me parece que foi a retirada para poder dar andamento na questão do CAF, do plano diretor, não é isso? O que houve foi que, para o acordo do plano diretor, houve uma suspensão dessas obras. Ainda não terminou, foi feito um acordo inicial para que o plano diretor recomeçasse, mas existe. Hoje a gente tem projeto, né, até no nível de executivo, né, mas temos projetos para a área,
e temos o dinheiro. Então, a partir do momento que o município tem um financiamento exclusivo para essa área, a partir do momento que o município conseguir convencer Ministério Público, Defensoria e o Judiciário a liberar essa obra vai ser feita. Então, ela não existe empecilhos financeiros para essa obra, porque se trata de recursos vinculados. Hoje, o empecilho é judicial, que não tem permitido que essa obra avance. A partir do momento, essa obra é uma obra extremamente importante para a cidade, uma obra extremamente relevante. A partir do momento que houver uma decisão judicial em prol do município, essa obra passa a fazer parte do rol de obras do município. Então ela está suspensa, ela está suspensa, ela não está excluída, ela está suspensa, aguardando um fator externo. Obrigada. Continua aberta. Mais algum vereador? Mais algum questionamento? Boa tarde a todos. Estou assistindo em casa. Vocês também aqui na TV Câmara. A construção de um centro de convivência de idosos no CCI, no Parque Meia Lua. Essa construção seria para 2020, agora aqui já está para 2021. O povo entender bem, ela fica atrás do posto médico, numa quadra, lá no Parque Meia Lua. Aí tem a creche do Parque Meia Lua também, que era para ser feita em 2020, aí já foi para 2021. A creche do Parque Meia Lua está com ordem de serviço, ela deve começar já no próximo mês, mas é uma obra que tem mais de 12 meses de duração. Então, ela entra tanto no orçamento de 2020 como de 2021, porque ela deve ficar pronta em 2021. E na Fundação Prolar, eles colocaram sobre moradia, a regularização, 22 de abril, todos os bairros que a gente já conhece. Só que não foi incluído aquele pessoal da Lagoa Azul 2, que hoje, inclusive, até a prefeitura, com a ordem judicial, foi feita melhoria numa área lá do Parque Meia Lua. Então, são 400 barracos, eles também tinham que ser incluídos aqui, e não está. Porque eles não são moradores de fora, eles são moradores tudo do Parque Meia Lua e alguns de outros bairros que foram para lá. E esse pessoal que está lá, 400 barracos, eles são cadastrados na Prolar, porque a Prolar faz o cadastro e não da Casa Popular o que eles tinham que fazer para sair do aluguel, que eles estavam passando muita dificuldade, passando muitos problemas. O que tem? Entraram na área daquele local lá, porque não tinha jeito. Quando a pessoa vai morar num barraco, porque a situação está muito difícil. Então, eu gostaria que tivesse aqui, eles também, na Prolar, eles tivessem aqui também, porque já são cadastrados na Prolar há muitos anos, tivesse concluído aqui, Lagoa Azul 2. E não está. A regularização fundiária é um processo demorado, né? Então, toda a nossa lista, existe uma fila de regularizações no município. A gente tem que seguir essa fila, inclusive privilegiando as ocupações que estão há mais tempo, né? As ocupações, tanto que Jardim Paraíba, Mississippi, a gente está falando aí de 30, o Lucimar está aqui, mais de 30 anos, certo, Lucimar? 48 anos. 48 anos, então o Lagoa Azul é recente perto desses bairros. Então, a gente tem que seguir uma fila de regularização, né? Então, a gente não pode deixar para trás o Mississippi, que está há 48 anos de ocupação, e passar o Lagoa Azul na frente. A gente tem que seguir até uma certa cronologia nas regularizações. Então, a gente gostaria de poder fazer tudo, mas na medida de que não é possível fazer tudo, tem que estabelecer prioridades e estabelecer por onde se começa. Então, um dos critérios adotados é a cronologia da ocupação. Obrigado aí pelo esclarecimento. Só posso dar uma retomada, entrar nesse mesmo assunto da Prolar, Celso?
Aqui, por exemplo, na regularização fundiária está o CEPinho. Já fizemos várias reuniões com a comunidade e a última informação que veio é que o processo é de uso campeão e tem que ver um advogado para a comunidade. Se for essa resposta, não teria que estar aqui, então, né? Essa foi a informação, inclusive, que a secretaria nos passou. Então, mas a gente vem acompanhando, Sim. já teve reunião aqui da comissão com vários vereadores, estava o vereador Juarez, Paulinho, dos condutores, eu estava presente, Então, o Aderbal estava na época, e foi falado isso. Levaram todo o mapeamento, o loteador veio, e a última informação que repassaram para a gente falar com a comunidade e que eles têm que entrar com o uso campeão. Então, a gente precisa alinhar mais isso, né? Mais algum vereador? Celso, boa tarde a todos. Boa tarde, Celso. Celso, a minha pergunta é em cima do esporte, né, no esporte geral aqui da nossa cidade. E aí eu quero fazer aqui, salientar aqui algumas coisas. Né, eu sempre costumo dizer que o futebol, que hoje é um dos maiores esportes que a gente tem, né, que todo mundo acompanha, e o futebol aqui em Jacareí é o primo pobre do esporte. Né, isso a gente vem cobrando desde o primeiro ano de gestão, né, e infelizmente até agora a gente não conseguiu dar nenhum salto de qualidade no esporte, nos campos de futebol na nossa cidade. Né. Tem pouquíssimo campo na nossa cidade, e o único que foi entregue foi o campo do Igarapés, e assim mesmo é um campo que não dá para disputar campeonato, né? Ele não é um campo oficial, um campo muito pequeno, praticamente como um campo society. Né? E a gente tem essa dificuldade aqui. Né? Eu estou olhando aqui, né, que parece que vai ainda diminuir um pouco a verba para o esporte. A minha preocupação é justamente essa. Né? Quero dar um exemplo aqui. Nós temos o campo do SECAP, aqui no SECAP, que é um dos melhores campos que tem hoje, né, e que a população ali nos cobra muito. Ali não tem um vestiário, né, ali não tem nada para as pessoas. E principalmente o futebol feminino aqui na nossa cidade, ele deixou de existir justamente por isso. Né, porque várias administrações que passou aqui não ligou, né, e infelizmente até agora também, né, a gente não conseguiu dar um salto de qualidade. E aqui quando coloca aqui reforma e adequações de campo, né, não coloca quais os campos, né? Então isso aí fica difícil, porque depois a gente cobra, né, e aí não é feito. Então essa é a minha preocupação, né, aqui na nossa cidade. Hoje tem um campo do Vila Garcia também, que era para ser reformado através das emendas impositivas também, que não reformou. Enfim, essa é a minha preocupação, né? Está se reformando o campo do Paraíso, o do Colônia, né? Mas ao longo desses 3 anos praticamente não conseguimos entregar nenhum campo na nossa cidade. Então a gente gostaria muito, né, de ter uma prioridade aí em relação a esse setor aí que é o esporte, principalmente o futebol, que está largado da nossa cidade. A gente, bem lembrado, a gente já entregou o campo de Igarapés, né? E temos 3 campos para entregar, se tudo der certo, esse ano ainda. 2 em estados bem avançados, que é o Colônia, Paraíso e o Santo Antônio da Boa Vista. São mais 3 campos. Também a gente deve publicar nas próximas semanas a licitação da reforma lá da Vila Garcia. Então, a gente consegue dar a passos mais lentos, sobretudo pela crise que abateu esse ano, né? A gente está conseguindo evoluir um pouco mais lento, mas estamos evoluindo. Então, esse ano deve entregar mais 3 campos. Se tudo der certo, a gente também inicia e, se for uma obra mais rápida, com sorte, a gente consegue entregar o Vila Garcia também. E já entregamos, inclusive, o Igarapés. O Igarapés ele ficou um pouco mais estreito, porque era a área que a gente tinha, e ali tinha um problema também com o CETESB, por se tratar de uma APP. Então, a gente fez o que era possível lá. Mas entendo a preocupação com o esporte, e assim que houver uma disponibilidade melhor, a gente vai dar uma atenção. Inclusive, os vereadores têm indicado emendas impositivas, e assim que as emendas, a gente tiver fluxo de caixa suficiente, a gente vai arcar com todas essas emendas, e acredito que vamos ter um avanço nessa área. Celso, por favor, eu mandei lá, Parque Minha Lua, até bom para o povo que está assistindo, está vendo?
que eu mandei lá uma emenda impositiva para o Parque Minha Lua, do campo, 50 mil. E até hoje não tem nada lá ainda, não fizeram nada ainda. Você sabe qual é o andamento desses 50 mil para fazer essa outra bancada lá? Essa foi emenda de 2018 ou 19? Depois 2019. 19, né? 2019. As emendas que a gente estava andando com as emendas agora, né? Inclusive pagamos uma quantia no começo desse ano, uma quantia significativa, e agora com a pandemia elas ficaram um pouco suspensas. Então, assim que voltar à normalidade, com certeza vai ser retomada. A academia também? Academia também. Tá. Inclusive, a gente está correndo com um processo licitatório para, quando puder, a gente poder começar a executá-las. Porque o povo espera essa alta bancada lá, pelo menos, assistir um jogo sentadinho lá, numa boa lá. Aí, primeiro sentado sou eu, né? Porque com esse peso meu, ver se ela vai aguentar mesmo. Eu lá, sentado. Celso, eu queria fazer uma pergunta aqui também, que eu acabei vendo aqui, né, sobre a infraestrutura. O porquê que não entra manutenção e arrumar as estradas rurais, né? Eu estou vendo aqui recuperação de vias pavimentadas dos bairros carentes e tal. Então, por que não entra as estradas rurais? Hoje, tendo em vista, né, que aqui no município nosso aqui tem em torno de 400 quilômetros, né, de estrada rural. E são estradas que muitas vezes precisa de manutenção, precisa de algum material que precisa jogar, né? E aqui eu não vi que não está incluído aqui. Ela entra em alguma dessas lacunas aqui, juntamente aqui ou não? É que aqui é a lei de diretrizes orçamentárias, né? Ela mostra só investimentos novos em questões mais específicas. A manutenção das estradas rurais, ela entra no custeio normal da secretaria, então ela não fica expressa aqui. Ela é mais fácil de ser vista na LOA, onde que daí você tem especificado a linha de manutenção de estradas rurais, onde você especifica o custeio. Aqui, a LDO ela só dá diretriz para o orçamento que vai ser finalizado com a LOA no final do ano. Então, a pergunta é válida, mas ela é mais fácil de se ver na LOA. Na LOA você consegue ver o que é destinado às estradas rurais. Porque aqui, como se fala em diretrizes, você põe o custeio, ele fica num blocão e você separa basicamente o que de fato você vai ter de investimento, os programas novos, os programas que têm que ser apartados do orçamento, né? Aqui você só dá a diretriz para o próximo ano. A especificação, a abertura, a ampliação dessa peça orçamentária, ela vem com a LOA no fim do ano. Bom, neste momento, nós estamos abrindo aqui para as perguntas dos internautas. Tem uma pergunta aqui, Celso. Gostaria de mais informações sobre o Centro Educacional Darcy Ribeiro, o esclarecimento sobre orçamento, localização e nível de atendimento. Quem fez essa pergunta é o Alan Tomé. Obrigado pela pergunta, Alan. O Centro Darcy Ribeiro, ele vai funcionar onde era um antigo Elvira, né? Tem o Elvira de um lado da Chiquinha Schurg e tinha um outro complexo do Elvira que dá acesso ali para Professor Cardoso e para a Chiquinha Schurg também. Então, a ideia é interligar os dois complexos para a gente poder assegurar as crianças da região oeste, das escolas da região oeste, que é do outro lado do rio, que é uma região de maior vulnerabilidade, para que de manhã elas fiquem na escola, cumprindo o seu período normal com as aulas de matemática, português, e no final, ou no período da tarde, ou no período da manhã, para quem estuda à tarde, se dirija ao Centro Darcy Ribeiro para que possa ter aulas de música, esporte, para que tenha uma complementação do seu ensino. Então, hoje a gente se encontra na fase de licitação do projeto de reforma e adequação, e a gente deve licitar ainda esse ano a reforma total do complexo. A gente está falando ali de 5 mil metros quadrados de área construída num terreno de 4 mil metros ali no São João, na rua Chiquinha Schurg. Espero ter respondido. É para o ensino integral, né? Isso, é para o ensino integral.
Como não foi registrada mais nenhuma outra pergunta, eu gostaria só de justificar a ausência da vereadora Sônia Patas da Amizade. Encaminhou para nós uma Parece que tem mais uma justificativa. pergunta. Tem mais uma ali? Você vai? Estamos recebendo aqui uma pergunta. Como andam as dívidas da Santa Casa? Quem perguntou foi o Juliano Barbarossi. Se você puder responder para nós, por favor. Olha, as dívidas da Santa Casa têm sido pagas conforme a possibilidade e conforme o orçamento da própria Santa Casa. Santa Casa hoje ela já tem um custeio difícil da própria manutenção e as dívidas têm sido pagas na medida do possível. Grande parte das dívidas são com a União, então essas realmente continuam em moratória, mas as dívidas, moratória não, mas continuam não sendo pagas, mas as dívidas trabalhistas têm sido procurado todo mundo para fazer acordo, inclusive no final do ano passado foi feito um mutirão da Secretaria de Finanças da Prefeitura junto à assessoria jurídica da Santa Casa para tentar fazer o maior número de acordo para liquidar as dívidas trabalhistas. Então, na medida do possível, elas têm sido pagas. Vamos aguardar a próxima, tem mais uma pergunta. Só voltando um pouquinho para justificar, como eu estava falando anteriormente, a vereadora Sônia Patas da Amizade justificou, ela teve um problema com o horário, uma intercorrência pessoal e não conseguiu chegar a tempo, mas tanto eu quanto o vereador Juarez estamos aqui para representar toda a mesa. Celso, eu vou fazer uma pergunta para você, é o seguinte, o raio-x do Parque Mealuca, a gente mandou essa emenda para lá, esse raio-x, quando que vai ser mandado fazer isso lá no Parque Mealuca, no postinho? Agora é só depois da pandemia, Valmir, porque inclusive as instalações da UPA lá do Meia Lua, elas estão sendo usadas, a UPA infantil aqui do Dr. Thelma, ela foi dirigida para a UPA do Meia Lua, né? Então as instalações da UPA do Meia Lua hoje, elas estão servindo inclusive para dar suporte para a UPA infantil que funcionava no Dr. Thelma, que hoje virou centro de referência de Covid. Então, assim que terminar essa crise do Covid, normalizar o funcionamento, trazendo de volta a UPA infantil do Parque Meia Lua para o Dr. Thelma, a gente consegue levar o raio-x de volta para lá. Só acabou isso aí, vem para cá e já começa. Já começa. Então é 2021, porque diz que vai até 2021? Possivelmente. Deus ajuda que acaba logo, né, Celso? Tomara. Vamos rezar. Deus ajuda. Chegou mais alguma pergunta, o vereador Valmir? Não mais, vou continuar. Tem mais uma pergunta de um internauta, tá, Celso? Uhum. Aqui está pedindo, o Irã Almeida, está pedindo para você justificar a necessidade do valor estimado do orçamento do gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito, ele tem uma série de funcionários, então é basicamente custeio, e inclusive a antiga Secretaria de Comunicação, era uma secretaria que existia, houve a fusão, microfone aqui? Houve uma fusão da Secretaria de Comunicação, ela foi levada para o gabinete do prefeito. Então, hoje, o gabinete do prefeito ele é uma fusão do antigo gabinete do prefeito, onde existe toda uma estrutura jurídica de apoio ao prefeito, onde existe toda uma técnica legislativa de apoio ao prefeito, e também a Secretaria de Comunicação, a antiga Secretaria de Comunicação, ela está vinculada ao gabinete do prefeito. Então, isso justificaria o custeio dessa estrutura administrativa.
Chegou mais uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu vou registrar a presença do vereador Rodrigo Salomão, presente aqui também na plenário. Nós temos mais uma pergunta, Celso. E os atrasos da JTU, o que o município fará? Não é do tipo de quebra de contrato, uma vez que o serviço já foi suspenso? Quem pergunta isso é Lindsay Rosa da Cruz. O município, no contrato, na questão da JTU, o município tem um contrato, é uma questão jurídica, né? O município tem uma relação contratual e o que o município pode fazer é notificar dentro do contrato, né? Agora, o município tem um contrato, ele está amarrado a esse contrato da JTU até 2026. Então, quando o município pode fazer uma nova licitação para esse contrato. No caso de quebra de contrato, é algo extremamente dramático e o município precisa ter um embasamento jurídico muito forte para fazer isso, porque a gente está falando de uma coisa extremamente delicada. A gente está falando de transporte público municipal, de inúmeras pessoas que dependem do transporte público municipal e também de inúmeras pessoas que trabalham na empresa hoje, que são moradores de Jacareí. Então, a questão de romper o contrato sem algo jurídico forte que o permita é irresponsabilidade. A gente não pode fazer isso. Mais alguma pergunta? Temos mais uma. Mas o município está notificando a empresa de todas as paradas. Então, o que cabe ao município é notificar dentro do contrato. Isso tem sido feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Tá. Vamos. O Juliano Barbarossa pediu para complementar sobre a Santa Casa. O montante de aproximadamente 99 milhões aumentou ou abaixou? Eu acho só que eu só quero registrar aqui que as perguntas que precisam vir pelos internautas, é óbvio que a gente está aberto, mas precisa só referente à LDO, eu acho que é importante, porque a audiência pública é sobre a LDO, então a gente precisa trazer questionamentos sobre o que foi explanado, tá bem? Agradecemos a participação de todos, mas é importante a gente manter as respostas em relação à audiência pública da LDO. Sim, mas tem se mantido estável, a dívida tem se mantido estável, mas é importante manter as perguntas dentro do tema da audiência pública. Nós temos mais uma pergunta, mas eu vou abrir, enquanto a pergunta chega, eu vou abrir para o vereador Juarez Araújo, ele pretende fazer uma pergunta, eu vou abrir para que ele possa explanar enquanto chega a próxima. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário Celso, os vereadores presentes aqui, público de casa aí que nos assiste aí através das redes sociais, da TV. Boa tarde a todos. A gente fica feliz com a audiência, né? A grande audiência que a TV Câmara tem. As pessoas estão ligadinhas aí e a gente percebe pelas perguntas que estão fazendo. Bacana. Celso, o centro de convivência no Parque Meia Lua para os idosos, qual é o procedimento de uso para esse espaço? Quantas pessoas? Como vai funcionar esse centro de convivência? Você consegue explicar? Com relação, só para a gente emendar, aí você pode responder todas na sequência, acho que é mais fácil. Com relação também à regularização do CDHU do Campo Grande, que eu percebi aqui. CDHU é um espaço do Estado, né? Foi uma obra construída pelo Estado, não é isso? Isso. Aí o município pode também interferir nessa situação. E com relação à escola do Santo Antônio da Boa Vista, eu me lembro que eu estava numa reunião, não sei se você estava presente, no Jardim Colônia, quando a gente estava fazendo o Planeja Jacareí. Aí tivemos um questionamento e o prefeito ainda perguntou, eu não me lembro o nome agora da pessoa da Secretaria de Educação, e ele disse que começaria a obra no próximo mês, no mês de abril, porque a gente fizemos em março. No mês de abril começaria já a tocar a obra, uma vez que está tudo pronto, licitação, a empresa contratada, não sei se já com ordem de serviço ou não, mas essa foi a resposta que a gente deu para a comunidade que estava na reunião, pessoas do Jardim Colônia e do Santo Antônio da Boa Vista. E a gente percebeu, não sei se por causa da situação de
desse coronavírus, essas coisas assim, que não começou, conforme foi prometido lá, que em 30 dias, ou seja, no próximo mês, após a reunião que a gente estava, se iniciava as obras. Aí você tem uma base assim de quando vai começar? Já tem uma data definida? Por gentileza? Obrigado. Vamos lá. A estrutura do Meia Lua vai ser muito próxima à estrutura do Centro Viva a Vida aqui no centro. Então, uma estrutura muito similar, um espaço de convivência dos idosos, então para atender grupos de 40, 50 idosos, e com atividades de esporte, lazer e cultura para os idosos. Segunda questão, Santo Antônio da Boa Vista, não, faltou uma no meio, eram 3, né? CDHU. CDHU, a Fundação Prolar, o CDHU foi feito ali, mas nunca passou a regularidade, a propriedade para as pessoas que moram lá. Então, a Fundação Prolar vai dar o auxílio para que essa área seja regularizada. E a terceira questão era realmente, estava tudo certo, para aquela semana iria assinar o contrato, assinar a ordem de serviço. Infelizmente, na semana seguinte, veio a pandemia. E isso a gente suspendeu toda e qualquer atividade dentro da prefeitura, porque não teria, não só para preservar os funcionários da prefeitura, mas também para preservar a vida dos funcionários contratados, futuramente contratados pela empresa, que irá executar a obra. Então, a gente optou por suspender e a ordem de serviço vai ser dada na próxima semana. Então, ainda esse mês, a depender da questão da epidemiológica, da pandemia, deve começar as obras. Mais alguma pergunta, vereador? Vou continuar aqui com as perguntas do internauta. Chegaram mais 2 questões, tá? Quem pergunta é Fênix. A pergunta é: a Lei de Incentivo à Cultura, LIC, não foi aplicada por conta da pandemia. Como será feito com a verba e como ficará para o ano que vem a destinação? Desculpa, não ouvi. Tá. Vou repetir. A Lei de Incentivo à Cultura, LIC, não foi aplicada por conta da pandemia. Como será feito com a verba? Como ficará para o ano que vem a destinação? Quem perguntou foi a Fênix. Para o orçamento desse ano, elas estão suspensas, né, inclusive porque toda atividade ligada à cultura, ela movimenta pessoas, ela aglomera pessoas, é o princípio básico da cultura é juntar pessoas, né? Então, elas estão suspensas, a depender da pandemia. Então, se houver um relaxamento, se a gente tiver uma situação de saúde pública viável, elas serão liberadas este ano ainda ou no próximo ano, a depender da questão de saúde. Aí não é nem uma questão de restrição orçamentária, é mais uma restrição de saúde pública mesmo. Pode usar para o ano que vem. Celso, posso fazer só um adendo? Lembrando que a Lei de Incentivo à Cultura, ela é verba de imposto das empresas, que as empresas não é o dinheiro que entrou no cofre da prefeitura, que já é orçado para investimento dos projetos culturais do município inscrito na LIC. Né? E assim, tem que se lembrar que vai ser prejudicado a LIC desse ano por conta do quê? Esse processo, eu posso apresentar o projeto, ele ser aprovado no ano, que nem no caso de 2020, ele foi aprovado no final de 2019 para execução 2020. Mas, enquanto não se atualiza a lei da LIC, Lei de Incentivo à Cultura, ele pode durar para 2 anos. Sim. Então, não há necessidade desse cancelamento. Então, eu não vejo por que não ter se investido, porque quem repassa esse incentivo é as empresas, né? Eles estão só suspensos por questões de saúde. Assim que houver um afrouxamento da questão de saúde, eles retomam. Eles estão suspensos, eles não foram cancelados. Então, mas aí esse ano talvez ele corre o risco de não ter o edital. Daí vai se perder um ano de incentivo. E só vou lembrar que, por exemplo, os projetos que foram aprovados para esse ano, eles empregariam 900 pessoas. Então, e quem faz e quem financia
que não é um patrocínio, é um incentivo, são as empresas. Então, não está no cofre público e vai sair. Isso tem que ficar bem claro. Não é um dinheiro que está no cofre público e ele é destinado aos projetos culturais. Não. É um dinheiro que o presidente da Fundação Cultural, junto com o produtor do projeto, ele vai buscar nas empresas esse investimento. Então, é bom deixar isso bem claro, né? Na verdade, é um dinheiro que a empresa pagaria à prefeitura, ela deixa de pagar imposto para a prefeitura e pode transferir direto para um projeto cultural que é aprovado por uma comissão. E depois a empresa faz a captação. Como isso é feita uma captação junto ao setor privado, e o setor privado tem sofrido muito com essa recessão vinda do coronavírus, então, inclusive, a captação está comprometida. Então, até, inclusive, a captação junto às empresas tende a se tornar mais difícil. E só lembrando que o valor da LIC é 1% do orçamento da fundação. Quer dizer, então, o valor é R$600 mil, né? Acho que está até mais, foi até mais. Acho que destinado a 700 e pouco. Tem mais uma pergunta aqui. O Alan Tomé também pergunta qual o orçamento estipulado para a cultura? Foram 5 milhões. Eu passo para passar o... Oi? Não, aqui de cabeça eu não sei. Deixa eu ver aqui na planilha. Acho que passou 6 milhões. Quanto que deu aí? Cultura, Guilherme? 6,81. 6 milhões e 81. Esse é o orçamento da Fundação Cultural. Ele está um pouquinho superior, inclusive, ao estimado para 2020, mas como algumas secretarias, inclusive, tiveram a retração do seu próprio orçamento, né, dado que o orçamento global da prefeitura teve de recursos do Tesouro, teve uma redução, a cultura ainda está tendo um pequeno aumento. Exato, que as emendas dos vereadores que podem, inclusive, aumentar ainda mais o orçamento da cultura. Bom, mais alguma pergunta? Algum vereador? Nenhum questionamento? Como não foi registrado mais nenhuma pergunta pelos internautas, eu quero agradecer a presença de todos os vereadores aqui presentes, a todas as pessoas que nos assistem, a todos os internautas, ao vereador Juarez Araújo e ao secretário de Governo, Celso Florencio. Agradeço, de fato, a presença de todos. Os vereadores presentes, agradeço os vereadores Lucimar Ponciano, Paulinho dos Condutores, Valmir do Meia Lua, Abner de Madureira, Rodrigo Salomão. E às 17h20, 17h20, declaro encerrada a presença audiência pública. Boa tarde, muito obrigada.